O meu tema visa tratar aqui da arbitragem no direito de família. É uma provocação. É possível a arbitragem do direito de família? Nós sabemos que efetivamente não é uma realidade ainda, ela não é aplicada, de certo modo, para tratar de litígios familiares e sucessórios, mas por que não? E essa minha provocação veio da origem da minha advocacia. Já faz 25 anos que eu advogo, vocês vão dizer, não parece agora, né? Mas enfim, o meu destelhamento capilar aí já entrega também um pouco da minha idade. E uma das coisas que mais me deixa realmente angustiado são essas partilhas intermináveis, né? Porque os processos litigiosos de partilha, eles têm um dia para começar e dificilmente um dia para terminar. Isso é uma realidade no Brasil inteiro, eu tenho falado sobre o tema por aí, e não é só nos meus estados. Há aqui um problema crônico, sistêmico, de terminar processos de partilhas onde as partes não chegam a alguma composição. Eu até pergunto para vocês aí, no estado de vocês, quanto tempo leva o processo de partilha com patrimônio de vulto de alguns milhões, 2 bons advogados, um de cada lado, e partes que não se entendem, aquelas partes que se odeiam, aquela treta interminável, assim, que não tem jeito, sabe, né? Quanto tempo leva quando o pau fica torando eternamente e não diminui? Quanto tempo leva para acabar um processo de partilha litigioso? Alguns anos, né? Por exemplo, uns 15 anos, 20 anos, o pessoal comenta por aí, 10 anos. Alguns falam que é interminável, não tem fim, né? Que não tem como o juiz resolver se as partes não fazem uma composição. E nós hoje temos que quase que obrigatoriamente levar qualquer partilha ao Poder Judiciário. Isso me trouxe será que não tem ali uma solução? Não temos outra alternativa a não ser nos submeter a esse martírio? Em especial, aqui trago um destaque também, que é um tema muito importante, várias falas estão destacando, que esse martírio, mais uma vez, ele é muito prejudicial às mulheres. Por quê? Porque as mulheres que, não raro, estão aleijadas das empresas, da gestão do patrimônio, o nosso patriarcado ainda deixa essa herança, resquícios, e as partilhas que nós fizemos hoje, muitas vezes os homens estão com o poder, digamos, patrimonial nas mãos. E essa demora faz com que essas mulheres, em algum momento, não suportem a demora da partilha e tem que fazer algum acordo prejudicial, algum acordo cedendo muito do que ela teria direito. Isso, de certo modo, essa angústia não teria outra alternativa? Será? Bom, e esse caos da partilha, mesmo com o CPC novo, o CPC 2015, não mudou, não alterou, a gente segue com um cenário muito parecido. E se diz desde o início, não dá, Caldeirão, porque o direito de família é indisponível. Lembra? A gente aprende na faculdade, né? Direito de família é indisponível e como a arbitragem só cuida de direitos disponíveis, seria inviável. Será? Então, a partir dessa dúvida que eu fui pesquisar o tema, foi objeto da minha tese de doutorado que eu defendi ano passado na Federal do Paraná, e desse ponto que eu quero conversar com vocês. Antes disso, faço aqui uma citação, até fazendo uma homenagem ao professor Francisco Carralho, que sempre nos explicou esse exemplo, que para ele é um dos primeiros casos de uma arbitragem em questão familiar e acessória, que é o testamento do Santos Dumont. O pai da aviação aqui, o brasileiro Santos Dumont, ele fez um curioso testamento. Ele é um cara à frente do seu tempo, né? Ele tinha, obviamente, além disso, outras ideias interessantes, além da aviação, e ele fez um testamento já no final da sua vida, e ele nomeou aqui um parente seu para resolver essas questões, certo? Então, ele nomeia secretariante testamenteiro, é seu sobrinho, né? Cita o nome e tudo, e ao final, a quem delega cumprir esse testamento, resolvendo como entender as dúvidas que dele surgirem. Então, o senhor Carralho vê aqui que é interessante que Santos Dumont nomeou um privado, um particular, uma pessoa, para resolver os impasses e as dúvidas que surgirem desse testamento. Então, ele é realmente morou no exterior, o Santos Dumont é um cara à frente do seu tempo. Aliás, quem foi para Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu, a existência do parque se deve a Santos Dumont. Tem lá, no final da trilha, até uma estátua dele, que ele visitou no início do século passado, Foz do Iguaçu, e aquilo era privado, era de um particular. E ele falou, isso não pode, essa beleza tem que ser pública, e graças a ele que desapropriaram, e hoje se mantém lá um parque muito bonito, que eu recomendo, por sinal. Muito bem. E Santos Dumont, então, teve essa visão, escolheu um privado. E será que isso não pode ser feito em outros casos familiares, a partir desse exemplo dele? Será que sempre tem que ficar junto ao Poder Judiciário? Alguns profissionalistas já falam que desde a modernidade, ali, né, no século XIX para cá, principalmente, houve o sequestro do conflito pelo Estado. Ou seja, qualquer impasse e desavença na sociedade teria que ser resolvido pelo Estado juiz. Será que tem que ser assim até hoje? Então, essa seria, então, a dúvida aqui que nos inspira e leva a algumas possibilidades. E para entender a origem disso, só relembrar um passo atrás, esse perfil do direito de família, onde é que surgiu essa ideia de indisponibilidade? Bom, vem no século XIX, né, na virada ali logo após a Revolução Francesa, na França, onde
após um período de muita liberdade, se entendeu que as pessoas estavam tomando atos de disposição patrimonial muito livres, colocando em risco sua casa, apostavam a casa, deixavam a família sem renda, etc. E na ideia de proteção da família, então, se falou, não, alguns direitos têm que ter um carimbo diferente, uma restrição maior, uma ideia de indisponibilidade. O direito de família foi feito com isso, um pouco de proteção, um pouco de controle. A série Bridgerton mostra um pouco isso, para quem não viu, mas enfim, isso era condizente com o início do século passado, quando o casamento era insolúvel no Código Civil 16, quando não existia mudança de regime de bens, o nome não se podia alterar, o parentesco também era totalmente rígido, e isso se alterou nesse decorrer desse breve século XX, principalmente na virada do século XXI. Muitas mudanças nós tivemos, mas nós estamos hoje num período de transição paradigmática do Código Civil. Aquele paradigma lá do Código Civil 16, interventivo restritivo, está sendo alterado para o paradigma da Constituição de 88, libertário e protetivo, ou seja, eu protejo pontualmente, mas eu respeito a liberdade, eu protejo a autonomia privada. E para acertar os conflitos, para resolver os impasses familiares, a gente está mudando no paradigma de exclusividade da jurisdição estatal, complemento aqui, que só o juiz estatal poderia resolver os impasses, para um paradigma multiportas, como nós já estamos aí acostumados a ouvir. E nesse momento, então, que essas mudanças todas, para mim, mostram claramente que o direito de família hoje ele é prima facie disponível. Eu tenho muita disponibilidade, eu tenho muito espaço na minha privada, eu não tenho mais aquele cenário de imobilismo de outrora. Ah, Caldeirão, mas aqui e acolá vai ter uma indisponibilidade. Sim, pode ser que eu tenha, mas é como o céu de BH aqui, azul, né, dá uma pancada de chuva no final da tarde, quem sabe tem uma nuvem ou outra, mas grande parte dele é azul e nós temos muitas possibilidades, como já vimos aqui até em outras falas. O cenário atual é de liberdades, como diz aqui o meu orientador, Carlos Pianovski. Nós temos muitas possibilidades de fazer escolhas, seja em questão de direito material e agora até em questão de direito procedimental. O Stefano Rodotà, eu muito me inspiro nele, ele diz que é o chegado momento da cultura da escolha. Então nós já aprendemos há algum tempo que tem que mudar aquela cultura do conflito, que nós aprendemos uns 20 anos atrás, para a cultura da pacificação, como estamos aprendendo uns alguns 10 anos para cá. Mas o Stefano Rodotà está sugerindo a cultura da escolha, eu digo, por que não respeitarmos essa escolha até mesmo nas questões procedimentais? As pessoas podem querer fazer, e é bom que façam um acordo e pacifiquem o que for possível, mas aquela esfera que não for possível, às vezes é direito dela litigar e querer que seja resolvido, seja julgado um dado ponto disso. Então, essa compreensão abre outros espaços de negociabilidade. A gente pode perceber que se eu posso escolher, eu não fico no imobilismo mais que um juiz vai dizer tudo que vai ser feito. Não, eu posso escolher antes, no pacto, eu posso escolher depois, eu posso ter escolhas de direito material e escolhas de direito processual. Ou seja, eu posso eleger, inclusive, o método de solução do conflito. E isso vem sendo feito já por muita gente. E até mesmo para além da arbitragem, que é uma coisa nova, você pode não querer usar isso, ter essa compreensão, você já vai compreender muitas das práticas que vêm sendo feitas pelo advogado familiarista do presente em muitos lugares. Ou seja, senhores, nós estamos tratando os conflitos familiares em um ambiente multiportas. E aqui hoje já se desvela como realidade para a gente compreender que os conflitos familiares têm várias facetas, eles têm vários segmentos, né, que podem ser julgados em capítulos diferentes ou tratados em capítulos diferentes. Um conflito familiar lida às vezes com questão de guarda, convivência, pensão alimentícia, sim, mas também lida com questão de partilha, uma indenização de diversas hipóteses, que é totalmente diferente. Então nós podemos ter algumas questões mais indisponíveis, mas outras sim disponíveis. Essa compreensão de diversos temas permite que o advogado fatie os temas do conflito familiar e utilize algum método para um tema e outro método para outro tema. Ou seja, nós temos hoje negociação, transação, mediação extrajudicial, a ação judicial sempre presente e até mesmo arbitragem, por que não? E é possível que no mesmo caso concreto, você, advogado, venha utilizar alguns desses métodos. Você vai entender o conflito como um todo, geralmente chega aquela confusão, né? A treta chega grande para a gente tem que compreender, mapear. Você vai dizer, bom, eu posso utilizar para questões de visitação do final de semana, a convivência, eu vou lhe dar uma negociação direta com o advogado. Para outras questões, eu vou fazer uma transação que vai ser um pouco mais longa, vai levar a algum tema, como a pensão alimentícia, posso até remeter para a mediação extrajudicial para alongar e resolver isso em algum tempo. Outras questões podem demandar uma ação judicial urgente, como uma agressão, violência doméstica, ou até mesmo uma liminar para obstar um ato de disposição patrimonial indevido.
E por que não remeter alguma esfera patrimonial e empresarial para arbitragem? Ou seja, é possível utilizar concomitantemente vários métodos e muitos escritórios já fazem isso. Ou seja, eu posso ao mesmo tempo trabalhar com diversas possibilidades. Você vai compreender todas as opções do nosso cardápio de soluções jurídicas, vamos dizer assim, e vai utilizar cada uma delas a mais adequada para aquela esfera do teu conflito. Ou seja, para a convivência, às vezes as partes têm que participar invariavelmente, não dá só para o juiz decidir sem as partes participar. Outras questões, mas de avaliação do bem, pode ser feita de maneira mais técnica, isolada, quem sabe. Muitos escritórios já fazem isso. O advogado do futuro, e eu diria até do presente, ele é efetivamente também um designer de solução de conflitos. Ele vai compreender quais são as opções que tem no cardápio e qual delas é mais adequada para cada fatia da esfera desse conflito familiar que está presente. Muito bem. E daí emerge a possibilidade, dentre essas fatias, quem sabe, por que não vamos pegar uma fatia disso e remeter para a arbitragem? Por que não? Muito bem, a arbitragem tem como requisito essencial primeiro o consentimento, ou seja, ela só pode ser submetida a ela se ambas as partes envolvendo no litígio consentiram com a utilização desse método, o que tranquiliza. Efetivamente a arbitragem não vai ser para todos os casos, longe até de ser para a maioria, quem sabe vai ser uma esfera muito segmentada de conflitos que vão ser remetidos para a arbitragem. Provavelmente sim, mas eles podem resolver um caso de algumas pessoas e até liberar o Poder Judiciário de conflitos complexos para que ele possa julgar outras causas em maior volume, como nós sabemos. E aonde constaria, então, esse consentimento, muitos perguntam? Foi aprovado até pelo Mário Delgado, que está aqui presente, na última jornada extrajudicial do Conselho da Justiça Federal, aonde pode ser feito? Pode incluir no pacto antinupcial a cláusula compromissória. Foi aprovado nas jornadas agora, de 2021. Olha como o tema está surgindo, está emergindo e está sendo acolhido. Muito bem. Após esse compromisso, que pode ser ou uma cláusula num pacto antinupcial, ou num contrato de união estável, um contrato de convivência, ou pode ser também um compromisso arbitral. Depois surgiu o conflito, não tinha nada previsto antes, as partes podem querer fazer um compromisso arbitral para submeter ela para isso. Muito bem. E a partir disso, quais temas poderiam ser arbitráveis, então? Enfim, tem que ter patrimonialidade e disponibilidade. A disponibilidade, eu já disse que grande parte dos temas familiares são prima facie disponíveis, e patrimônio nós sabemos que está presente sim em muitos aspectos desse embate comum aí nas questões familiares. Por exemplo, a partilha do patrimônio, como dividir o acervo, claramente há uma patrimonialidade aqui, avaliar um dado bem, um imóvel, uma empresa, também claramente patrimonial, os bens digitais, que é difícil para o Poder Judiciário muitas vezes avaliar e saber como dispor, como encaminhar o futuro de um bem digital, também seria possível, prestação de contas, claramente patrimonial e disponível, indenizações, reparação, indenização por uso exclusivo do bem comum, também claramente patrimonial e disponível. Esses temas poderiam ser remetidos aqui para a arbitragem, claramente. E de muita utilidade esta possibilidade até para as empresas familiares. E aqui nas empresas familiares, nós estamos cada vez mais utilizando essa estrutura empresarial, seja porque o Brasil tem muitas famílias que operam no mercado empresarial, e até mesmo, como nós vimos aqui já em outras falas, que é um ambiente agora de, muitas vezes, se utilizar das empresas até mesmo em planejamento sucessório, como nós estamos vendo aqui, certo? Então, primeiro que eu vou dizer aqui, tomem cuidado com esses dançarinos de TikTok aí, né? Tomem cuidado, porque você abre o teu Instagram, hoje tem lá uma pessoa dançando, né? Faça sua holding comigo, faça planejamento sucessório aqui, né? Me procure. Enfim, fico até assustado como que isso tomou conta agora, né? Como que isso virou febre aí nas redes sociais, uma atividade nossa que é pontual, específica, e agora está com isso aí. Mas, para as empresas, sejam desse planejamento sucessório ou não, às vezes o conflito pode impactar sobremaneira e colocar em risco a vida de uma empresa. E você pode prever essas cláusulas, mediação e arbitragem, utilização em conjunto, até mesmo obrigatória mediação prévia à ação judicial, num contrato social, no acordo de cotista, no acordo de acionista, e até mesmo utilizar a ação judicial. Aquele teu processo que há anos que não resolve no judiciário, está parado, etc., e depende de avaliar uma empresa que é muito complicada, etc., você pode suspender e fazer a arbitragem só de um dado ponto e depois voltar ao Poder Judiciário. Muito bem, um diálogo com o planejamento sucessório vai ajudar muito nessa questão. Planejamento sucessório cada vez mais sendo feito, nós temos dificuldades no Poder Judiciário.
holding, offshores no exterior, fundos financeiros no exterior, o Poder Judiciário tem dificuldade de lidar com isso pelas suas limitações. Pode ser muito interessante a gente permitir arbitragem para alguns dados casos. Eu acho que isso é muito útil, isso pode ser bom para as mulheres também, podemos ter mais árbitras mulheres, nos tribunais em segunda instância são muitos homens, podemos indicar árbitras mulheres, e pode ser o fim daquela clausura do acordo obrigatório, que a parte mais vulnerável tem que submeter um acordo ruim, porque tem que jogar a toalha uma hora. Podemos dar mais liberdade e dignidade para essas situações, é o que eu defendo e estou a sustentar. Muito obrigado, vou aqui fazer propaganda do meu livro, O Princípio da Afetividade, Direito de Família, a terceira edição, que está aqui agora. Espera aí que tem a hora, agora é a hora do jabá ainda, pessoal, não acabei ainda, que até a hora do jabá, vou fazer um pequeno jabá aqui no tempo que me resta. Essa edição está aqui, estava esgotada há 2 anos, estou bem feliz de estar lançando a terceira edição do livro, trato de filiação, afetividade, etc. Não trato da arbitragem, que está no prelo arbitragem, mas trato de filiação sucessória, multiparentalidade, coisas que vocês sabem que eu trabalho também. Quem quer sobre arbitragem, tem um podcast na página do BDFan, que eu gravei aqui, recomendo, inclusive, podcast do BDFan, tem várias coisas interessantes, eu gravei aqui com a Thaís Câmara, um podcast onde eu falei um pouquinho mais sobre arbitragem no direito de família, lá no YouTube do IBDFan, no podcast do IBDFan, está lá à disposição de vocês também. Deixo aqui também os meus canais de contato, aqui meu Instagram, a gente fala direto lá, podem perguntar alguma coisa, e até meu e-mail, e encerro agora, de verdade, lendo um trechinho de poema de mudança que eu acho que a gente tem que compreender, e o IBDFan é a cara da mudança, por isso eu termino lendo. Mude, mas comece devagar, que a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa, mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua, depois mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus, veja o mundo de outras perspectivas. Abre e fecha as gavetas e portas com a mão esquerda, durma no outro lado da cama. Depois, procure dormir em outras camas. Assista outros filmes, compre outros jornais, viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível sem destino. Experimente coisas novas, troca novamente, mude de novo, experimente outra vez. Certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Muito obrigado.